Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, trazer aqui uma análise sobre o setor de imagem do Motorola G8 Power. Bastante alunos aí nos comentários dos vídeos anteriores pedindo que a gente analisasse o setor de carga, como que a gente fazia o nosso passo a passo aqui na nossa assistência, nas aulas, como que a gente ensina os alunos a fazer o passo a passo, aonde medir, como medir, o porquê medir, se tratando do setor de backlight. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos para que possa chegar a mais técnicos esse conteúdo e, assim como ajudou você, ajudar mais pessoas no ramo da eletrônica. Beleza, galera? Então eu vou ligar aqui para vocês, conectar a bateria para vocês verem que o aparelho não liga. Ele liga, mas não dá imagem. Já vibrou, porém não tem efetivo nenhum na imagem. Beleza? Vamos analisar o seguinte, vamos pensar o seguinte. Toda fonte geradora de energia do aparelho é a bateria. Então a eletrônica acontece da seguinte forma: a bateria tensiona algum setor e esse setor dispara essa tensão para que outros setores trabalhem. Então, a grosso modo, a bateria alimentando o APMIC e a APMIC alimentando o setor de imagem, microfone, radiofrequência e etc. Então, quando a gente tem uma falha, por exemplo, por imagem, qual que é o primeiro setor que devemos analisar? FPC. Por quê? Porque é o último componente que é responsável por gerar as tensões para fazer a tela ligar. Então eu não vou aqui no setor de imagem primeiro, medir as bobinas, medir a entrada, saída de alimentação, não. Eu vou primeiro na FPC, verifico as tensões de alimentação por condução reversa da FPC para saber se primeiramente tudo está conectado, porque se tudo estiver conectado, então a gente tem uma falha por alimentação de tensão. Aí a gente vai para o teste quente. A princípio a gente vai fazer um teste frio para garantir que tudo está ligado. A análise é bem prática, bem simples. Eu tenho aqui uma placa espelho. Essa placa não está funcionando, eu sei qual que é o defeito dela. Deu um problema nas linhas de comunicação, ela se partiu aqui. A gente tem que fazer 2 jumpers para poder recuperar o power dela. Mas eu sei que o setor de imagem dela funciona, então eu vou tirar as medições da FPC desta placa para poder fazer um método comparador nesta placa, que é onde eu tenho a minha falha. Então vamos desconectar aqui. Então, qual que é o último componente responsável por gerar essa imagem? FPC. Então, quando eu abro o esquema elétrico, a primeira coisa que eu tenho que identificar, a FPC, que é responsável por gerar essa imagem, que no meu caso é a J4001. A Bornel esquemática é a dongle que a gente está utilizando para fazer esse reparo. Porém, para vocês terem uma noção aqui, a gente não está usando nenhum bitmap. O bitmap é apenas um facilitador do processo. Você não deve fazer reparos somente utilizando o bitmap. Aqui ela tem várias funções para você utilizar e o bitmap é como se fosse um atalho, um facilitador. Para quem tem mais experiência no ramo da eletrônica, sim, consegue fazer reparos apenas utilizando ela. Mas não devemos, assim, Nós temos um defeito muito grande que é ficar, às vezes, preguiçosos por fazer análises, medições nos esquemas elétricos. Mas devemos, pessoal, na eletrônica, a gente deve medir, mapear, certificar, usar o esquema elétrico, usar a board view para que a gente possa de fato chegar nos nossos defeitos através do esquema elétrico. Então não vamos esquecer isso, vamos sempre utilizar o esquema elétrico. Então a gente vai encontrar aqui a nossa FPC, que é a J4001. Vamos dar o busca nela aqui e aqui está a nossa FPC. Então, pessoal, sempre que vocês vão analisar um FPC, principalmente se tratando de imagem e câmeras, sempre comecem analisando linhas MIP, porque linhas MIP são linhas que vão conectar debaixo da CPU. Elas passam por alguns filtros de imagem e dos filtros de imagem vai conectados diretamente à CPU. A gente sabe que mapeando aqui o esquema elétrico, as linhas 1, 6, 41 e 42 são GNDs, e aqui do outro lado as linhas 40, 37,
34, 31, 28, 25, 44 e 43 também são GNDs. Então nós vamos verificar aqui, ó, em teste de condução reversa, para saber se a gente tem algum pad desconectado. Conduções reversas a gente vai utilizar para a gente descobrir curtos ou para a gente saber se algum pad está conectado ou desconectado. Então a gente sabe que as linhas MIP são as linhas mais importantes, primeiro que a gente tem que analisar elas. Neste caso, as linhas MIP estão desse lado da FPC, tá? Então eu vou medir elas para ver se eu encontro todos esses valores. Todas as linhas MIPs, aqui nesse caso, ó, tem que dar algum valor para mim em condução reversa. Se ela não der algum valor, a gente tem alguma falha por filtro ou alguma falha de conexão por CPU. Então nós vamos verificar. O pino 1 a gente sabe que tem que dar baixa resistência, porque ele é um pino ligado ao GND. O pino 40 no caso. E o pino 39, 38 tem que dar algum valor. Pino 37, ele tem que dar o GND, porque ele está amarrado à trilha 40. Então vamos começar a nossa análise aqui. Então o pino 40, que no caso a gente está utilizando... Pino 40, que no caso a gente está utilizando aqui de trás para frente, vamos falar como se fosse o pino 1. 000, que ele está dando baixa resistência, tá ok. Ele está ligado ao terra, é um GND comum. Vou melhorar a imagem para vocês. E agora a primeira linha MIP. OL, opa. Temos uma possível falha por aí. 3, OL. 4, ele fala para mim que tem que ser GND. Ok, GND. 5, 318 milivolts. 319, 0, que é ok, que é o pino 34, OL. Então ok, vamos começar do princípio aqui. A gente já encontrou algumas linhas dando OL. Vamos certificar na placa espelho nossa se esses pinos realmente são OLs. Então aqui, o pino 1, GND, normal. Pino 2, 324, pino 3, 323. Então nós já temos o indício de falha por aqui. Qual que é esse indício de falha? Que esses pinos, essas linhas estão abertas, estão faltando a comunicação das linhas MIP, que são as linhas que vão conectadas diretamente com a CPU, e tem um filtro que passa por ela. Então o que nós vamos fazer? Vamos seguir a primeira linha MIP que a gente tem por falha por ela. Vamos seguir ela, vamos ver onde que ela vai dar. Ela vai dar nos filtros. E aqui fala para mim que um filtro, uma resistência R4001. Então a gente vem aqui no layout e digita R4001. Dá uma busca. Então ele mostra para nós aqui esses filtros. Na Board View aqui, ó, a gente visualiza que ele é do outro lado da placa. Então é deste lado da placa aqui, ó. Então aqui estão os filtros. Então, primeiramente, antes da gente desconfiar que isso aqui está por falha por CPU, o que a gente tem que fazer? Verificar esses filtros de imagem, se eles estão, primeiramente, no local, e segundo, se eles estão dando continuidade de um lado e do outro lado dele. Porque se ele estiver rompido ou parcialmente rompido, do outro lado dele não vai dar condução reversa. De um lado ele vai dar, que é o lado que está ligado à CPU, e do outro lado ele não vai dar, ele vai dar OL. Quer dizer que ele tem uma ruptura, uma fadiga no meio desse filtro. Então vamos ver o que na nossa placa que a gente precisa fazer o reparo. E aí tá, pessoal. Então não é difícil encontrar falha, né? Já é fácil visivelmente a gente identificar que esse aparelho tem uma falha por manipulação. Provavelmente o técnico, na hora de desconectar esse aparelho da placa, na hora dele desmontar esse aparelho da placa, ele fez uma força a mais, uma alavanca a mais, e alguns filtros se romperam. Então o que eu vou fazer? Antes de eu prosseguir a minha análise, já vendo que eu tenho um defeito visual, primeiramente eu tenho que trocar esses filtros. Antes de eu fazer medição, para saber se está chegando na CPU, vamos trocar esse filtro, para então a gente prosseguir as nossas medições para saber se restabeleceu a comunicação ou não. Beleza?
Como eu sempre gosto de deixar bem claro, pessoal, menos é mais na eletrônica. Eu não vou utilizar a estação aqui para tirar esses filtros. Então eu estou vendo que o filtro está quebrado, eu preciso trocá-lo. Então já que o filtro está quebrado, eu preciso restabelecer a comunicação deles, vamos tirar no ferro de solda. Vamos garantir que não vá ter nenhuma falha por manipulação errada nossa, né? Aqui estava a ruptura, já voltou a comunicar. Tá faltando 1, 2 filtros. Vamos comparar na placa espelho se tem um filtro no cantinho. Tá faltando uma resistência aqui no cantinho, ó, tá vendo? Aqui tá faltando essa resistência. Assim vai ter melhor. Aqui, ó, tá faltando uma resistência e 3 filtros. Então eu vou tirar aqui de uma placa sucata. Para retirar da placa sucata, eu vou retirar no calor. Esses filtrozinhos aqui do setor de imagem no Moto G6 Play, tá certo, tá? Pode utilizar ele. Pessoal, como eu misturei a liga de solda, vou dar um calorzinho para colocar eles, porque são 3 filtros, vou tentar colocar tudo de uma vez. Vou tentar colocar ele tudo de uma vez, vou abaixar aqui, ó, 380, vou colocar o ar no 50, para mim tentar soldar, não vou chegar de uma vez, vou chegar devagar aqui, somente para a liga de solda entrar em fusão, tá? Nós vamos medir dos dois lados para saber se essa tensão está chegando e está passando, né? Então aqui chega. Chegou. Passou para frente. Chegou. Passou para frente. Aqui ainda está o L, precisa refazer essa solda. Aqui chegou. Aqui chegou. Ok. Ok. Beleza, só faltou a gente colocar essa resistência no lugar e melhorar a solda desse daqui que está um pouquinho torto, por isso que não está dando óleo, não está chegando do outro lado. Beleza. Ok, vamos colocar a resistência no lugar, vou tirar naquela outra plaquinha que eu tenho. No caso, se você não tiver uma plaquinha, pessoal, vocês retiram, vá no esquema elétrico, verifica qual que é a resistência desse componente, qual que é o tamanho dele, que no esquema elétrico fala, e aí vocês substituem pelo parecido de alguma outra placa, tá? Ok, soldado. Agora vamos verificar o FPC novamente para saber se esses valores estão chegando no FPC. Ok, pino 1. Opa! Voltou as comunicações. Ok, comunicação restabelecida, 0. Aqui também dava OL, ó.
Comunicação, a priori, está resolvida. Vamos tentar ligar o aparelho, porque a gente tinha uma falha e a gente solucionou essa falha. Então, vamos ver se ele tem mais falhas ou se ele vai dar imagem agora. Opa! O aparelho voltou a dar imagem, pessoal. Então a gente tinha uma falha por imagem nesse aparelho. O aparelho que chegou aqui para dar reparo. Curiosamente, um aparelho que foi para uma outra assistência técnica, então ele está faltando as blindagens aqui, ó. Por quê? Por que ele está faltando as blindagens? Vamos explicar para vocês aqui por que deu certo. Quando a maioria dos profissionais, quando vai se tratar do setor de imagem, a primeira coisa que vem na cabeça dos profissionais é tensões de alimentação, tensões de saída de alimentação. Não está errado. Porém, para a gente agilizar o nosso processo, visto que nós somos uma empresa e uma empresa ganha por produção e nós não somos diferentes, o que a gente faz? A gente começa a fazer a nossa análise de trás para frente. Então, qual que é o último componente que gera esta imagem para o setor de imagem? Que faz com que essas tensões de alimentação cheguem até a tela, produzindo, então, tensão de alimentação. Então, é FPC. O que a gente faz nesse processo? Analisa a FPC de trás para frente e se ela não, em queda de condução reversa, em diodo reverso, ela não me apresentar nada, estiver tudo ok, aí eu vou alimentar o aparelho pela bateria, teste quente, pulsar o power, aí sim eu vou no setor de imagem e vou verificar as tensões de alimentação, tensões de conversão de bucks, que é as tensões da bobina, ela entra um valor de tensão de 4.2, converte para 20, 25 volts de tensão, e as saídas das PMICs de imagem, do setor de imagem, chamados CI de imagem. Então, eu eliminei aqui no meu processo pelo menos 1 hora de análise. Por quê? Fazendo uma análise de trás para frente, eu me certifiquei que os filtros, os resistores que funcionam como filtro nesse caso, tinham rompido. Isso aqui foi por técnica, que provavelmente foi abrir o aparelho e por manipulação errada danificou o aparelho. Aparelho funcionando, touch ok e o reparo concluído com sucesso em 10 minutos. Então assim, pessoal, é importante aprender, é importantíssimo você analisar, é importantíssimo você medir, porém também é muito importante você se organizar na hora de você fazer essas análises. Não é só você sair no setor de imagem medindo isso, medindo aquilo, componente e tal, até você saber a ordem das suas medições é importante. Então, por quê? Sempre que vocês pegar uma falha por imagem, analisem primeiro a FPC e analisem com prioridade as linhas MIP. O setor de linhas MIP. Por quê? Linhas MIP são ligadas diretamente à CPU. Neste caso, ela só faz uma interferência através dos filtros, que a gente chama de filtros de imagem. E acontece muito, pessoal, de na hora de conectar a tela ou desconectar a tela através de uma ferramenta metálica ou até mesmo através da unha, muitos técnicos utilizam, eles cutucam esses componentes, arrancam esses componentes e isso daí vai causar uma dor de cabeça imensa, porque ele vai analisar setor de imagem, ele vai se desesperar, saídas de alimentação, esse aparelho foi isso, foi aquilo, quando na verdade foi apenas um filtro que ele moveu e ele se desconectou e a partir dessa desconexão desse filtro, ele parou de gerar essa imagem. Então, o simples funciona, menos é mais. Nessas placas que a gente vai fazer reparo, utilizem menos calor possível. Vocês viram que alguns componentes eu soldei com ferro de solda e o resultado ele foi eminente. Beleza, pessoal? Não se esqueçam, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, comenta no vídeo, dá o joinha, se não gostou, dá o feedback também, porque nós vamos melhorar através do feedback de vocês. E tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Um abraço!